Por que que você não faz as coisas que você tem que fazer? Por que que você evita? Por que que você adia? Será que se você entender melhor por que que você está adiando, você seria capaz de não adiar? Qual o processo que acontece para você adiar as coisas? Será que se você entender o processo, você é capaz de não cair nele? Porque o processo existe, cara. Pensa bem. Tudo que a gente sabe que deveria fazer que não faz. Sabe? Aquelas atitudes que você já teve aquela conversa interna, você já sabe o que você deveria fazer, mesmo assim você evita, fica enrolando. Será que se você entender o processo interno que está acontecendo, você seria capaz de evitar de adiar? Eu acho que no mínimo ajuda. Então vamos lá que eu vou trazer para você 3 ideias aqui sobre isso. A primeira ideia é a seguinte: o que você está evitando não é o que você tem que fazer. O que você está evitando é o desconforto que vem com o que você tem que fazer. Entende? Então não é a tarefa em si, é o desconforto, a mudança. Por exemplo, vamos pegar o treino para falar da coisa mais óbvia. É fácil? Não é fácil. Então o que você vai fazer? Vai ser confortável? Não, não vai ser confortável. As pessoas falam dessa questão da procrastinação, né? Às vezes está evitando o treino, está evitando uma conversa, começar uma coisa que tem que fazer. Mas você está evitando, é a sensação que está associada com aquilo. Porque toda hora que você faz uma mudança dessa, você tem que lidar com incerteza, frustração, vergonha, esforço, medo de falhar. Então, assim, às vezes a tarefa, ela não é aquilo que você está evitando, sabe? Ela não é o verdadeiro problema. A emoção que vem junto com ela é que é. E tem uma coisa que se a gente trouxer para a consciência, pode ajudar a gente a fazer o que você tem que fazer, que é o seguinte: você pode pensar esse seguinte pensamento aqui: qual emoção que eu estou tentando evitar? Evitando essa tarefa aqui que eu tenho que fazer, qual emoção que eu estou tentando evitar? É, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tinha uma reforma de um imóvel que eu tinha que fazer, isso lá em mais ou menos 2010. E esse imóvel estava alugado, já tinha muitos anos, tinha mais de 15 anos, talvez tivesse mais de 20. Eu não sei porque eu não lembro direito, né? Tem muito tempo isso. E precisava de pedir para essa pessoa que estava lá sair e reformar tudo. Porque era uma construção muito antiga, era uma construção dos anos 60, 70, sabe? Muito mal feita. Então precisava. E eu lembro que eu pensava no assunto, eu falava assim: nossa, cara, esse negócio vai ser uma encrenca danada, sabe? Mas na verdade, o que eu estava evitando aí? A incerteza de você ter que lidar com esse processo todo. Que eu ia ter que ficar ali, por exemplo, 1 ano fazendo a reforma. Depois eu fiz, acabei demorando mais ou menos 1 ano, sabe? Aí ia ter que pedir pra pessoa sair. Ia ter que arrumar outra pessoa para alugar. Mas veja bem, já não tinha mais conversa interna de se precisava ser feito ou se não precisava ser feito. Já estava resolvido, precisava ser feito. Não tinha dúvida, sabe?
Você vê o negócio todo caindo aos pedaços, precisa ser feito. Você não tem o que conversar. Então, mas você veja bem, como que você não adiar é bom. E mesmo assim, esse negócio foi adiado por um tempo. Mas, como eu falei, eu fiz lá em 2010, 2011, mais ou menos. Mas eu poderia estar adiando esse trem até hoje. Entende? Mas olha só o que aconteceu. Fui lá, conversei com a pessoa, demos tempo para a pessoa sair, a pessoa saiu tranquila, tudo mais. Foi feita a reconstrução de tudo. Tivemos que derrubar a maioria, fazer tudo de novo e tal. Demorou um ano, deu uma trabalheira danada. Quando foi alugar de novo, alugou por aproximadamente 3 vezes o valor que estava alugado antes. Ou seja, realmente era a melhor coisa fazer aquilo. Era uma coisa muito inteligente fazer aquilo. E nós estamos em 2026 agora. Se foi feito lá em 2011, vocês vejam bem que você está colhendo os frutos desde 2011. Entende? Então, aí tem a segunda armadilha, que está ligada com essa, porque os frutos dessa demonstram pra gente como que essa segunda armadilha é importante da gente evitar. Que é o seguinte, o amanhã, no final das contas, ele sempre parece mais barato do que hoje. Emocionalmente falando, sabe? Barato que eu falo emocionalmente. Então, por exemplo, a mente sempre vai te falar o seguinte, que hoje você tá cansado, hoje você tá ocupado, hoje você não tem cabeça para aquilo, entendeu? Você tem outras coisas para resolver. Mas pensa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Parece que amanhã a mente te fala que é o seguinte: amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser mais fácil. Mas amanhã, velho, o que vai acontecer é o seguinte: a pessoa que você vai encontrar amanhã, que é você mesmo, vai ser a mesma. E você vai ter os mesmos hábitos, mesmas desculpas, os mesmos medos. E vai ser pior ainda, sabe por quê? Porque passou um dia a mais, ou um ano a mais. Entende? Então, por exemplo, se eu tivesse adiado esse projeto aí de fazer essa reforma, essa reconstrução, é, eu não estaria colhendo os frutos desde então. Cara, porque uma coisa que fica muito clara pra mim é o seguinte: o tempo passa rapidaço, velho. Passa muito rápido. Olha só pra vocês verem. Esses dias eu tô mexendo preparando um galpão pra ser alugado. E pra mim, tá sendo a primeira arrumação que eu faço nele depois que foi terminado. Ele foi terminado no final de 2019. E assim, não tô fazendo agora o que eu tô fazendo agora, lá não é grande coisa não, é só pintar, trocar uma torneira, essas coisas assim, sabe? Coisa besta. Mas pensa bem, eu terminei isso lá no final de 2019. Nós estamos em 2026. Então, já são mais de... Nós estamos no final, nós estamos no mês de 2026, né? Então a gente passou, vamos fazer a conta aqui comigo, vejam bem. Nós passamos 2020 inteiro, 21, 22, 23, 24, 25 inteiro. E a metade de 2026. Então vejam bem, depois que eu terminei, passaram-se já 6 anos e meio depois que eu terminei. E eu tô falando isso que, por exemplo, isso aí foi uma outra coisa que aconteceu que eu posso usar como exemplo também. Por exemplo, esse negócio lá era um lote que eu tinha comprado e nesse lote tinha um ferro velho, sabe? E eu lembro que eu fui conversar com o dono, depois que eu comprei, fui conversar com o dono do ferro velho pra pedir pra ele sair, né? De lá. A mudança dele não era muito complicada, não, sabe? Porque o que ia ter que ser feito? Ele tinha o ferro velho dele
Era em vários lotes, assim um do lado do outro, sabe? Vários lotes, que ele alugava todos. Então eram em vários lotes. E aí, um do lado do outro, assim, esse que eu tinha comprado era o último. Então o que precisava fazer? Precisava só dele tirar os negócios dele daqui e mudar para os outros que estavam do lado. Então fui lá, conversei com ele. Falei com ele assim, olha, eu sou fulano e tudo mais, eu comprei aí e tal, eu queria que o senhor tirasse aí, mudasse, né, e tal. E ele ficou nervoso, assim. Como assim? Tal. Falei, não, tira aí, eu preciso tirar e tal. Aí mostrei a documentação pra ele, né. Falei com ele, quanto tempo que o senhor precisa? Um mês! Um mês, falou assim. Falei, tá bom, não tem problema não. Olha só como é que a gente... Surgem as coisas, você tem que saber lidar com elas. E às vezes, para você fazer as coisas, é necessário que você tenha paciência, mas ao mesmo tempo saber o que você quer também. Aí depois de mais ou menos um mês eu voltei lá, um pouco menos de um mês, depois de umas 3 semanas eu voltei lá. Falei com ele, eu sou fulano, e aí e tal? Não, tive tempo ainda não. Falou assim. Falei, olha, mas é que eu preciso e tudo mais e tal. Eu já tava doido pra começar a obra, né? Aí eu pensei comigo assim, pô, velho, esse trem aqui vai ser foda, o que eu vou ter que fazer? Virei pra ele e falei com ele assim, sou fulano, e se eu ajudar o senhor na mudança? Como assim? Falei assim, eu trago o pessoal pra cá, a gente vai tirando as coisas e tal. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu não vou pagar nada não. Falei, não precisa do senhor pagar, é só porque eu preciso liberar aqui meu lado. Então, eu ajudo o senhor aqui. Aí eu levei o pessoal pra lá, tipo assim, umas 6 pessoas mais ou menos. E nós ficamos mais ou menos uma semana fazendo a mudança dele. E aí fez tudo, deu tudo certo. Mas olhem só, isso aí deve ter sido lá em meados de 2018. E aí eu fiz, eu poderia ter esperado mais, talvez ele tivesse me enrolado um ano, entende? Mas não, eu fiz a mudança dele e tal, fiz a obra. E agora já tem 6 anos e meio que eu já tô recebendo desse negócio. Então assim, o tempo passa de todo jeito, velho. Quer você faça as coisas que você precisa fazer, quer você não faça, o tempo vai passar. Isso é inegociável. Então o que acontece? Eu fiz e foi isso que aconteceu. Agora, a terceira ideia aqui que eu queria trazer, que é uma das mais importantes, que é o seguinte. Pensa bem nisso. Cada dia que você evita de fazer o que você tem que fazer, é como se você estivesse votando, sabe? Pela vida que você tem hoje. Entende? Como se você estivesse fazendo uma escolha para fortalecer o que você tem hoje e enfraquecer aquela possibilidade de futuro que você gostaria que fosse. A gente tem que lembrar do seguinte: o nosso tempo é limitado. Então o que acontece? Cada dia que você passa é um dia a menos, na real. Então, assim, você tem que ser conservador no sentido de não fazer besteira, não fazer loucura, mas ao mesmo tempo também você tem que fazer o que você tem que fazer, cara. Faça o que você tem que fazer, porque o tempo tá rodando. E o tempo vai passar de todo jeito. Quer você faça o que você tem que fazer ou não. Pensa nesses dois exemplos que eu dei. É como aquele outro exemplo que eu dei um dia desse aqui no outro vídeo, da corrida. Quando eu comecei a colocar a corrida no meu treino lá atrás, foi péssimo. Mas aí eu fui correndo mais, acostumando, e foi ficando cada vez mais fácil. Amigos, então, olha só, vamos, pra gente fechar, vamos lembrar as 3 ideias. Ideia 1. Você não está evitando a tarefa, você está evitando a sensação, o desconforto que vem com ela. Então, sem entender isso, sem entender que está evitando apenas uma sensação, deixa mais fácil para você. Você tem que pensar, aquela pergunta que você tem que fazer. Qual o sentimento que eu estou tentando evitar aqui?
Segunda ideia, seguinte, o amanhã, ele parece sempre que vai ser mais fácil do que hoje. Porque hoje você sempre vai falar para você mesmo que você está cansado, você está ocupado, você tem coisa para fazer, que não sei o quê. Então o que você tem que entender é o seguinte, isso é uma armadilha. O que você tem que tentar fazer é, resolve o que você tem que fazer. Resolve o que você tem que fazer, porque essa ideia do amanhã é simplesmente um canto da sereia. É simplesmente um oásis que você está vendo ali que não existe. E a terceira ideia é a seguinte, cada adiamento que você faz é como se você estivesse escolhendo a sua situação atual, ao invés da situação melhor que você imagina que você poderia ter. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, eu quero ficar do jeito que está ou eu quero melhorar? Tá bom, meus amigos? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.